Você acabou de se deitar para ir dormir. Luzes apagadas. Tudo em silêncio. De repente, você sente um movimento rápido e leva um tapa na cara. Meu Deus, o que é isso? Tem alguém aqui? E está me agredindo? Você consegue imaginar o desespero? Mas foi a sua própria mão que te atacou. Parece um pesadelo, não é mesmo? Mas para algumas pessoas, esse pesadelo não é um filme, é a realidade. Você vai conhecer a terrível história de Karen Byrne, uma mulher que anda com uma mão que tem vontade própria. Vamos conhecer também nesse vídeo a história de uma doutora incrível aqui do Brasil. Ela recebeu diversos prêmios, mas estava sendo sabotada. Por quem? Por ela mesma. Ela estava prejudicando as suas conquistas porque achava que não as merecia. E ainda teremos a história de Thi Seal, uma jovem magrinha por natureza. E não tem problema nenhum. Esse é o seu corpo, a sua imagem e a sua beleza. E Thi Seal era uma menina saudável, mas a sua imagem incomodava alguém de sua família. E ela ficou doente por causa disso. Casos como esses que veremos agora aqui no canal Compare e Siga. Em Mistérios do Cérebro, terríveis síndromes e transtornos. Para começar, iremos conhecer a história perturbadora de Thi Seal, uma jovem totalmente saudável, sem nenhum problema de saúde. No entanto, a imagem dela incomodava profundamente sua madrasta. Ela era constantemente criticada por sua aparência, até o ponto de começar a acreditar que havia algo errado com ela, mesmo não tendo nada de errado. Ela desenvolveu um transtorno chamado dismórfico corporal. Tudo começou quando Thi tinha apenas 13 anos. Sua madrasta, por anos, a criticava por ser magra demais. Acusava de ter transtornos alimentares, mesmo com vários médicos confirmando que Thi era saudável. Eles asseguravam que, apesar de ser pequena, Thi tinha o peso adequado para sua idade. Dentistas também confirmavam que não haviam sinais de comportamento de purgação. Sabe o que é isso? É quando alguém provoca vômitos ou usa laxantes para evitar ganhar peso após as refeições, que são comuns em transtornos alimentares. Mas, apesar das evidências médicas, a madrasta de Thi se recusava a acreditar. Essas críticas constantes começaram a afetar profundamente a jovem, influenciada pelas críticas constantes e ainda muito nova para entender completamente a situação. Thi começou a tentar de tudo para ganhar peso, mesmo não sendo necessário. Ela se esforçava a comer tanto que ficava doente e, mesmo doente, se forçava a comer ainda mais. Ela tentou diversas dietas de engorda, usou várias pílulas perigosas para ganhar peso, mas nada funcionava. Ela acreditava cada vez mais que realmente havia algo de errado com seu corpo, mesmo os médicos assegurando que ela era saudável. Por conta da madrasta, a jovem acabou desenvolvendo o transtorno dismórfico corporal. Ela se olhava no espelho e se achava magra demais, apenas pele sobre ossos, uma imagem distorcida da realidade. Cada vez que se pesava, ela chorava, ficava desesperada, pois não ultrapassava os 45 quilos e ela achava isso um absurdo. Um dos momentos mais difíceis para ela aconteceu no casamento de sua mãe biológica. O vestido que ela usava a fez sentir-se magra demais e asquerosa, levando a um colapso. Esse colapso foi uma crise emocional intensa, choro incontrolável, incapacidade de funcionar normalmente e até mesmo tremores ou dificuldades para respirar.
e esse estado de sofrimento emocional impediu de continuar participando do evento. Tício cresceu e foi morar longe da madrasta e precisou reaprender a se aceitar. Ela ainda se sente afetada quando alguém a chama de magra, e suas tentativas de engordar deixaram seu estômago hipersensível, tornando-a propensas a úlceras. Mas ela está se esforçando para amar seu corpo, como sempre deveria ter sido, e seguir a sua vida da melhor maneira possível. Escreva nos comentários se você conhece alguém que já passou por uma situação parecida. Segundo caso, vamos conhecer antes da mulher que foi atacada pela própria mão. Um caso de autossabotamento. O caso da mulher que ela mesma queria prejudicar as suas próprias conquistas. Doutora Jaqueline Góes, aqui do Brasil, é uma profissional excepcional, que no início da pandemia se destacou com uma conquista extraordinária. A doutora Jaqueline foi uma peça-chave no sequenciamento genético do coronavírus em apenas 48 horas, uma tarefa que na época costumava levar em média 15 dias. Por esse feito notável, ela ganhou reconhecimento e premiações em todo o Brasil. Ela teve aclamação, reconhecimento, homenagens, mas a doutora Jaqueline questionava suas habilidades e até mesmo considerou desistir de sua carreira. Ela achava que não merecia, que era uma fraude, achava não ser digna de todos os prêmios. Isso é conhecido como a síndrome do impostor. Você já tinha ouvido falar disso? Você não lembra nenhum momento em sua vida de pelo menos uma vez sentir algo semelhante a isso? Nenhum momento você pensou que estava em uma posição que não merecia? Que não era capaz de cumprir as suas responsabilidades? Isso no trabalho, escola ou algo parecido, mas até mesmo em relacionamentos. Nunca se perguntou se merecia ter a pessoa que estava ao seu lado? Seja em um namoro ou um casamento? Escreva para nós nos comentários se já sentiu algo parecido com isso, pois pode parecer estranho, mas saiba que isso é mais comum do que imaginamos. Estudos mostram que cerca de 70% das pessoas já passaram por essas emoções de alta dúvida em algum momento em sua vida. Que loucura, não? É muito mais do que eu imaginava. 70%. A maioria, alguma vez em sua vida, já teve a sensação persistente de que, não importa as conquistas, sempre se sentia como se não merecesse os sucessos e como se fosse descoberta como fraude a qualquer momento. Doutora Jaqueline Góes passava por isso intensamente, quase desistiu. Ela queria abandonar tudo e retornar à segurança de sua casa na Bahia. Em uma ligação, confessou para sua orientadora esses sentimentos e, em resposta, recebeu o conselho para ler algo chamado Síndrome do Impostor. E essa foi a primeira vez que a doutora Jaqueline ouviu falar desse termo. Quando ela pesquisou sobre o assunto, encontrou relatos que para ela pareciam ser espelhos de seus próprios sentimentos e experiências. Ela se reconheceu na descrição dessa síndrome, como se estivesse lendo sobre si mesma. Esse reconhecimento foi um ponto de virada para a doutora Jaqueline. Ela compreendeu que, apesar desses sentimentos de dúvida e inadequação, eles não definiam quem ela era ou o que poderia alcançar. A partir daí, decidiu se aceitar como era, com todas suas incertezas e medos, e encontrar a coragem para prosseguir, mesmo se sentindo uma impostora. Assim, doutora Jaqueline Góes superou a síndrome do impostor. Ainda bem. Antes de passarmos para a próxima síndrome, vamos fazer um teste rápido. Quem você acha que disse a seguinte frase? A exagerada admiração que meu trabalho recebe me deixa muito desconfortável. Chego a pensar que sou vigarista contra minha vontade. Você acha que foi Emma Watson, atriz britânica mais conhecida por ter interpretado o papel de Hermione na franquia Harry Potter? Ou Albert Einstein, ou ainda Michelle Obama? O que você acha? Escreva nos comentários o seu palpite.
A resposta daremos logo em seguida, depois de conhecermos o terrível caso de Karen Byrne, uma mulher que, por diversas vezes, foi atacada pela própria mão. Karen Byrne mora nos Estados Unidos. Desde os 10 anos de idade sofria com epilepsia, uma doença que causava muitas convulsões. Sofreu com isso por 17 anos, até que, aos 27 anos, ela decidiu se submeter a uma cirurgia cerebral para finalmente se livrar do problema. A operação foi um sucesso. Karen acordou com a esperança de uma vida livre de convulsões. No entanto, logo ficou claro que, embora a cirurgia tenha resolvido sua epilepsia, ela desencadeou um efeito colateral inesperado e perturbador. Logo após a cirurgia, enquanto Karen conversava com seu médico, algo estranho começou a acontecer. Sua mão esquerda, como se tivesse vontade própria, começou a desabotoar sua camisa. O médico, surpreso, exclamou: "O que é isso, Karen?" Ela então ficou ainda mais surpresa do que ele. Ficou desesperada, percebendo que sua mão estava agindo contra sua vontade. Rapidamente, ela usou a outra mão para fechar os botões que a mão esquerda havia aberto, mas a mão esquerda não desistia. Quanto mais Karen tentava impedir, mais a mão parecia ficar com raiva, chegando a ponto de rasgar a sua camisa. O médico então, sem saber direito o que fazer, chamou outros médicos e a equipe teve que lutar contra a mão de Karen para controlá-la. Karen chorava em desespero. Parecia algo saído de um filme de terror, mas estava acontecendo na vida real. Então ela foi diagnosticada com a condição da síndrome da mão alienígena, causada pela cirurgia que havia cortado seu corpo caloso. O corpo caloso é uma grande banda de tecido nervoso que conecta os dois hemisférios do cérebro. Para entender, vamos imaginar que os dois hemisférios do cérebro seriam como se fossem duas cidades vizinhas, e o corpo caloso, uma ponte que realiza a comunicação entre as duas cidades. Em situações de casos de convulsão muito grave, como era o caso de Karen, esse corpo caloso é retirado e geralmente não resulta em grandes efeitos colaterais. Mas no caso de Karen, os hemisférios deixaram de se comunicar e ela ficou com controle somente da mão direita. Os comandos do cérebro não chegavam na mão esquerda e ela ficou com vontade própria. Nos anos seguintes, a mão esquerda de Karen se infiltrava em sua bolsa contra a sua vontade e sem o seu conhecimento, e ela não sabia onde a mão jogava fora os seus pertences. Quando ela estava tentando fumar, sua mão esquerda se esgueirava e apagava o cigarro. Pelo menos, a mão esquerda era do tipo saudável, mas o problema maior era quando ela era agredida pela sua própria mão. Às vezes, em sua cama à noite, ela levava tapas e não sabia de onde vinham. Levava diversos sustos sozinha à noite. No hospital, uma dessas agressões foi filmada. Veja só que terrível situação. Existem diversos outros casos semelhantes ao da Karen. Tomamos como exemplo Josefina, uma italiana cuja mão direita parece ter uma mente própria. Vestir uma calça se tornou uma sessão de tortura, pois uma mão constantemente atrapalha a outra. Durante um almoço, a mão de Josefina avançou no sorvete de um convidado. Foi um constrangimento enorme. Uma noite, ela acordou com as costas arranhadas até sangrar enquanto lutava com sua própria mão que causava o dano. Em outra ocasião, enquanto preparava um peixe na cozinha, sua mão direita tentou forçar o peixe em sua boca. Há relatos ainda mais assustadores. Um homem quase foi ferido no olho pela própria mão quando segurava uma faca durante um jantar. E uma mulher acordou no meio da noite com a própria mão em sua garganta, ficando horrorizada ao perceber que poderia ter se estrangulado. Escreva aqui para nós nos comentários o que você faria se tivesse uma mão involuntária
fazendo coisas que você não gostaria, ou até mesmo se já conheceu um caso como esses que descrevemos aqui nesse vídeo. Todos esses indivíduos que mencionamos necessitaram de assistência médica e de um tratamento adequado. Pode ser medicamentos, terapias físicas e ocupacionais, com profissionais especializados como fisioterapeutas, e até mesmo a aplicação de técnicas inusitadas, como a distração. Curiosamente, dar a mão alienígena uma tarefa para realizar pode ajudar a controlar os movimentos involuntários. Para finalizar, vamos conferir a resposta do teste que fizemos. Quem falou essa frase? A exagerada admiração que meu trabalho recebe me deixa muito desconfortável. Chego a pensar que sou vigarista contra minha vontade. Você acha que foi Emma Watson, Hermione de Harry Potter, Albert Einstein ou Michelle Obama? E a resposta correta, incrivelmente, é Albert Einstein. Mas a Michelle Obama também já disse que às vezes não entende por que chegou aonde chegou. E a Emma Watson fez uma declaração parecida. Ela disse: "Parece que quanto melhor eu me saio, maior é o meu sentimento de inadequação. Penso em algum momento que alguém vai descobrir que eu sou uma fraude e que eu não mereço nada do que eu conquistei." Em uma última análise, nosso cérebro é mais complexo do que podemos imaginar e é provável que seja um desafio compreendê-lo completamente. Mas cada passo que damos em direção a esse entendimento nos ajuda a melhorar a vida daqueles que vivem com condições tão desconcertantes, como todas as síndromes que vimos nesse vídeo. Parece que até mesmo as síndromes podem ser coletivas. É intrigante como o mundo inteiro pode ficar atordoado com a tragédia que envolveu 5 bilionários em um submarino que foi explorar os destroços do Titanic. Uma busca maciça foi realizada, envolvendo a Marinha dos Estados Unidos, Guarda Costeira do Canadá, embarcações privadas, Marinha Francesa, robôs de pesquisas e até mesmo aviões militares norte-americanos e canadenses. No entanto, na mesma semana, um barco superlotado com 750 pessoas naufragou. Apesar dos pedidos de socorro na área da Grécia, a ajuda não chegou a tempo, resultando na perda de muitas vidas, incluindo muitas mulheres e crianças. Convidamos você a assistir a esse vídeo que preparamos sobre essa situação angustiante. Esperamos que inspire mais empatia e compreensão e até mesmo ajude a mudar essa realidade de discriminação das pessoas em função da situação financeira de cada um. O link está na descrição. Deixe seu like e inscreva-se no canal Comparecida. Temos muitas outras curiosidades e fatos incríveis a compartilhar com vocês.